Amém? Diz assim: porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como se fosse inocente. Isso foi o que Davi queria dizer quando falou. Em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz é aquele cuja maldade Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecados. Amém? Vou repetir o que Davi disse. Davi disse: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa e cujo pecado ele apaga. Feliz é aquele que o Senhor não acusa de cometer pecados. Amém? Irmãos, vocês já pensaram em se você tivesse uma dívida e você não pudesse pagar? Uma dívida que você não tivesse como pagar. E o seu credor, ele resolvesse pegar essa dívida e esquecer dela. Seria bom, né? A gente ter uma dívida que a gente não conseguisse de maneira nenhuma, por nada, conseguisse pagar. Uma dívida incalculável, impagável. E esse credor resolvesse pegar e, olha, eu vou esquecer essa dívida aqui. Vou anular ela, vou esquecer, né? Seria muito bom. A palavra de Deus diz, e em Miqueias capítulo 7, verso 18 e 19, que Deus faz com que nossos pecados sejam apagados, esquecidos. O Senhor joga os nossos pecados no fundo do mar. Deus não imputa. Miqueias vai dizer o seguinte: ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoa os pecados e as maldades daquele teu povo, que ficavam vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terá compaixão de nós e acabará com as nossas maldades e jogará os nossos pecados no fundo do mar. Olha o que Deus faz. Deus, pelo infinito amor que tem pela gente, pela infinita bondade que Ele tem, pela infinita misericórdia que Ele possui, Deus, Ele pega as nossas maldades, os nossos pecados, as nossas dívidas e Ele apaga, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, mediante a nossa crença no Senhor, mediante a nossa crença. Porque as pessoas às vezes pensam que simplesmente o fato de ela simplesmente dizer assim, eu aceito Jesus, mas muitas pessoas dizem que é crente, mas não crê em Cristo. Tiago vai dizer que se perguntarem se você crê, diga que crê, porque até os demônios creem e tremem. Esse tipo de crença não é a crença que Paulo está falando aos romanos, que mediante a fé. Não é a crença que a Bíblia está mencionando. A Bíblia está mencionando na crença pelo sacrifício do Filho de Deus naquela cruz do Calvário. É a crença que Jesus morreu para que nossos pecados fossem tirados. É a crença que Jesus foi crucificado em lugar da gente. Na crença que Jesus foi dado como cordeiro para tirar os nossos pecados, as nossas transgressões. É essa crença que faz Deus apagar os nossos pecados. Quando nós cremos que Jesus morreu na cruz para tirar da gente as nossas transgressões, então entendemos que nós somos perdoados definitivamente por Deus e somos aceitos por Deus pela nossa fé e não pelas nossas obras. Em Lucas capítulo 5, verso 17 a 26, conta que 4 amigos levaram um paralítico até Jesus num sábado. E esse homem, ao chegar lá, tinha uma multidão de pessoas e eles não conseguiram entrar na casa onde Jesus estava. E esses homens pegaram esse amigo e colocaram pelo telhado. Ao descer diante de Jesus, Jesus olha para ele e diz assim: olha, os seus pecados estão perdoados.
Jesus, ele perdoou o pecado daquele homem para que ele tivesse uma vida nova, para que ele tivesse uma esperança de dias melhores, para que ele pudesse crer que Deus veio, que ele veio para tirar os pecados. Jesus, ele disse assim: seus pecados estão perdoados. E aquele homem vivia uma paralisia que não era só física, mas também espiritual. E alguns fariseus disseram assim: como isso? Como? Quem é você para perdoar pecados? Jesus quis dizer para eles o seguinte: olha, eu tenho uma autoridade para perdoar pecados. Eu sou o Filho de Deus, em outras palavras, eu sou o Filho de Deus que tem autoridade para tirar pecados. E Jesus realmente tem autoridade, porque Jesus veio para isso, para anular os nossos pecados. E Jesus falou para aqueles fariseus o seguinte: é melhor dizer os teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda. E ele diz assim: porque teve fé, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, porque aquele jovem, mais aqueles 4 amigos creram que Jesus poderia fazer alguma coisa. Quando nós cremos que o sacrifício de Cristo naquela cruz nos levou a se redimir com Deus, a arriscar a cédula que era contrária, olha, a tirar a duplicata que nós tínhamos, a promissória que nós tínhamos contra nós, a dívida que havia. Então, nós realmente estamos libertos dos nossos pecados, ou seja, das nossas dívidas para com Deus. Por isso que Miqueias diz que Deus joga no fundo do mar as nossas transgressões. E algumas pessoas citam esse verso dizendo que Deus joga no mar do esquecimento os nossos pecados. E Paulo está tratando em Romanos que não é pela lei, não é pelas obras da lei, não é pelo sacrifício que as pessoas fazem, que as pessoas são perdoadas, que as pessoas são aceitas por Deus, mas sim mediante a graça de Deus e a misericórdia de Deus através de Cristo Jesus. Hoje é domingo de Páscoa e todas as pessoas comemoram a Sexta-feira Santa. Eu até conversei com uma amiga essa semana, sexta, que eu não comemoro a Sexta-feira Santa. Não comemoro porque para mim é um dia triste. É um dia de dor. Quando Jesus foi crucificado, foi preso, e Jesus foi levado à crucificação, todos os discípulos estavam com medo, acuados, tristes, chorando, desesperados, porque Jesus estava naquela cruz. Estava diante de Jesus ali naquele Calvário, a mãe de Jesus e muitas mulheres chorando ali. Muitos discípulos de Jesus estavam com as esperanças deles acabadas, destruídas, porque na cabeça deles, no coração deles, acabou, tudo tinha acabado. Mas eu comemoro, eu particularmente, o domingo de Páscoa, porque foi o dia em que Jesus ressuscitou. Foi o dia quando Jesus saiu daquele lugar, quando Jesus celebrou com seus discípulos, voltou para eles. Ele disse assim, que ele ressuscitaria em 3 dias. Derrube esse templo e eu erguerei em 3 dias. Ele estava falando de si mesmo. Jesus, ele morreu e ressuscitou para remissão dos nossos pecados. Mas tem muita gente ainda que não acredita que Jesus veio para tirar os pecados. Tem muita gente que ainda carrega o fardo da dor do pecado, a culpa no seu coração, continua se martirizando com o pecado, continua dizendo assim, eu sou um pecador, eu vou morrer e eu vou para o inferno, eu não tenho salvação. Por quê? Porque não crer no sacrifício do Filho de Deus. Porque não é as obras que você pratica, não é as coisas que você faz que te levam ao céu, não é, mas sim crer que Deus mandou seu Filho ao mundo, para todo aquele que nele crê, não morra, mas seja salvo. É isso que Paulo está se referindo à carta aos Romanos, no capítulo 4. Ele está falando que não é por meio da lei, das obras, do sacrifício que as pessoas fazem, que elas são salvas, mas sim mediante Cristo, a fé em Cristo Jesus. Por isso, e ele diz assim, ele fala bem claro, ele diz, porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus, e é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. Não é? A esperança dela não pode estar nas coisas que ela faz. Pastor, eu dou dízimo. Não vai te salvar.
Ah, pastor Adolfo, não vai te salvar. Ah, pastor, limpa a igreja, não vai te salvar. Ah, pastor, eu vou para o culto direto. Não vai te salvar. Quem vai te salvar é a fé no Filho de Deus. É a fé no poderoso Filho de Deus que veio para tirar os nossos pecados. E é essa fé que faz anular os nossos pecados. É essa fé que faz Deus nos aceitar de volta como filhos. É essa fé que faz Deus trazer para nós a esperança de salvação. É essa fé que faz Deus ser presente em nossa vida e não as nossas obras. Porque se fosse assim, Abraão seria justificado pelas obras. E Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. É essa a nossa visão que nós temos que ter. Mas até hoje existem pessoas que acham que as obras delas vão levar ela para a salvação. Até hoje tem pessoas que acham que o que ela faz vai trazer para ela a aceitação de Deus. Não é. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. É impossível chegar até Deus sem Jesus. É impossível, sem o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, a gente chegar até Deus. Porque precisa a pessoa ser santa para entrar no lugar santíssimo. É preciso que a pessoa seja limpa para estar na presença de Deus. É preciso que ela tenha as roupas da festa para estar na festa. É necessário que ela esteja lavada e remida pelo sangue de Jesus. É essa a questão. E aí, você vai ver o salmista dizendo, no Salmo 32, é o que Paulo citou: feliz é aquele cujas maldades Deus perdoa. Ou seja, bem-aventurado é a pessoa que Deus perdoa e não cobra dela os pecados. E não cobra dela as transgressões. Não acusa ela de ter cometido pecados. Porque Deus jogou aonde? No mar do esquecimento, ou seja, no fundo do mar. Deus apagou e disse assim: ó, tu não deve mais nada. Tu não me deve mais nada. Agora você está apto a entrar no reino de Deus. Agora você está apto a ser salva. Mas quem tira a pessoa do reino de Deus é a consciência. Quando ela tem a consciência pesada pelos pecados. Quando ela não acredita que Jesus pagou pelos seus pecados. Então ela se sente endividada. Ela se sente acusada pelo mal. Ela se sente ainda ali com a dívida que ela não consegue pagar. E isso aí vai levar ela a descer a cada dia mais a ladeira do inferno. Mas quando ela entende que Deus mandou Jesus, enviou Jesus para tirar os nossos pecados, então a gente vai conseguir em Deus a gente ter a esperança. Olha o que diz em Romanos 5,17. Abre aí para cima um pouquinho. Olha o que diz Romanos 5,17. Diz assim: é verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado a morte começou a dominar a raça humana. É verdade, está dizendo, que por causa de um só homem, por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana. Mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior do que todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça e reinarão na nova vida por Cristo. Vou traduzir na tradução antiga. Por um só homem entrou o pecado. E por um só homem entrou o quê? O pecado, e o pecado produziu a morte. E por um só homem, o Filho de Deus, nós conseguimos a vida eterna. Não tem outro meio, não tem outro jeito de a nossa dívida ser tirada. Não tem outro jeito da nossa dívida ser esquecida. Não tem outro jeito de Deus apagar da gente o nosso pecado do passado. Porque todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós um dia cometemos coisas que não deveria cometer contra Deus. E nós estávamos devendo a Deus a nossa vida. E Jesus resolveu fazer o seguinte: descer do céu e pagar pelos nossos pecados. Se ele pagou, está pago. Mas tem gente que carrega o fardo. Tem gente que ainda carrega o peso da consciência. Tem gente que ainda fica se achando um pecador, desgraçado, miserável, indigno do reino de céu. E não aceito por Deus. Deus não me aceita porque eu sou um desgraçado. Não.
Deus aceita todas as pessoas que crêem nele, crê no sacrifício que Jesus fez na cruz. Aceita todas as pessoas que acreditam no Cordeiro de Deus. Todas as pessoas, é o que diz João 3,16, que Deus amou o mundo e deu Jesus para todo aquele que nele crer. É que nele somente acredita, porque crer, acreditar, todo mundo acredita. Se perguntar para qualquer um que acredita em Jesus, Jesus existe. Agora, crer no que Jesus fez, poucas pessoas acreditam ou creem que Jesus morreu numa cruz para salvar a gente. Poucas pessoas acreditam em seu coração que os pecados foram perdoados, que foram anulados, que as pessoas foram redimidas por Deus. Pela fé em Jesus, nós somos perdoados. Pela fé em Jesus, Deus apaga nossas dívidas. Pela fé em Jesus, entramos na presença com a consciência limpa. O problema é esse. Entrar na presença de Deus com a consciência, o quê? Limpa. Entrar com a consciência limpa. Tem gente que ainda carrega essa culpa, a consciência pesada. A pior coisa para uma pessoa é ela continuar com a consciência dela pesada. Eu atendi uma senhora um tempo atrás, que essa senhora ela cometeu um aborto. E ela se culpava por isso, e se culpava muito por esse aborto. Porque todo mundo apontou para ela que ela era uma assassina, que ela matou uma criança, e ela carregou. Realmente é pecado, um pecado, mas Deus é misericordioso, ela se arrependeu do seu erro, mas ela não conseguiu crer que Deus a perdoou. Ela não conseguiu crer que Deus a perdoou. Ela na cabeça dela, eu vou pagar pela essa dívida, eu vou pagar ainda, eu estou carregando meus pecados, eu estou sofrendo porque eu estou pagando pelos meus pecados. Não, Jesus já pagou pelos seus pecados. Eu disse para ela, olha, você não tem que carregar essa culpa, senão sua vida não anda. Porque ela estava dizendo, eu estou pagando, tudo que acontecer de ruim para ela, eu tenho que pagar, eu estou devendo essa vida. E ela sofria carregando o fardo do erro. Porque ela não acreditava que Jesus morreu naquela cruz para que os pecados dela fossem tirados. É isso que tem que acontecer. Quando a pessoa crê que Jesus pagou as dívidas dela, ela está livre. A cabeça dela agora, ela anda, ela pensa no futuro e não fica vivendo no passado. Tem gente que está presa lá no passado. Está presa lá atrás. Presa porque traiu alguém, porque mentiu para alguém, porque matou alguém, porque roubou alguém, porque defraudou alguém, fez alguma coisa de errado com alguém, presa porque xingou a Deus, xingou a mãe, xingou o pai, presa porque tinha uma imagem em casa, idolatrava uma imagem, presa porque fez uma aliança com outras religiões, com o Deus desse mundo, e ela carrega ainda a culpa disso aí. E ela não pode ficar carregando a culpa, porque o texto é bem claro. Miqueias vai dizer que Deus joga no mar do esquecimento, joga no fundo do mar os nossos pecados. E Davi diz, feliz é aquele a quem Deus não imputa o pecado, ou seja, nós somos aceitos por Deus mediante a nossa fé. Se a gente crer que nós somos libertos, nós somos libertos. Se a gente crer que nós somos salvos. Que a gente crê, mas para isso a fórmula é crer no Filho de Deus. Marcos vai dizer, quem crê e for batizado será salvo, ou seja, se arrependeu dos pecados e creu no Filho de Deus para ser salvo, para a salvação. E continuar sendo salvo é continuar crendo em Jesus. Quando nós cremos, nós não pecamos. Quando nós cremos, nós não transgredimos. Quando nós cremos, nós não crucificamos Jesus de novo. Quando nós cremos, vivemos uma vida santa. Quando nós cremos, continuamos a viver uma vida na esperança da salvação. Temos a certeza que Deus nos aceitou. Temos a certeza. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 vai dizer que pela graça de Deus vocês são salvos. Isso por meio da fé. Isso por meio da fé. Pela graça de Deus, ou seja, pela misericórdia, pelo amor, pela infinita bondade de Deus, nós somos salvos. Mediante a nossa fé. É a fé que salva a gente. Fé em quem? Fé nas obras?
Fé nas coisas que fazemos? Não, fé no que Cristo fez, nas obras de Cristo na nossa vida. Por isso que Romanos 5 está dizendo que por um só homem entrou o pecado e por um só homem veio a salvação. É a fé nas obras de Cristo e não nas nossas obras. Tem gente que acha, até hoje, estão achando que o que ela faz vai salvar ela. Não é o que ela faz, é o que Cristo fez. Quem salva a gente é o que Cristo fez e não o que a gente faz. Quem salva a gente é o sacrifício de Cristo e não o nosso sacrifício. Aí tem gente subindo ao monte, vestindo pano de saco. Aí tem gente hoje sacrificando. Tem gente hoje se martirizando, se cortando. Tem gente hoje se esbofeteando. Tem gente hoje vendendo a casa, o carro, botando no altar, achando que vai ser salva por isso. Vivendo nas indulgências da religião. E não é isso. É a fé no que Cristo fez. Cristo, Ele fez a boa obra em nossa vida. A boa obra foi a boa obra da salvação, da limpeza total. Ele disse para aquele paralítico: seus pecados estão perdoados. E no mesmo momento o rapaz andou. Por quê? Porque o pecado dele estava paralisando ele. E o pecado nos paralisa quando nós não cremos que nós somos perdoados. Aquele jovem paralítico creu e levantou daquele leito. Quando nós cremos, nós levantamos da nosso karma, da nossa dor, do nosso sofrimento. Quando nós cremos, nós vivemos a vida de salvação intensa. Quando nós cremos, nós buscamos a presença, sentimos a presença, vivemos na presença. Nós precisamos ter assim. Precisamos crer que Jesus perdoou a gente e não carregar a culpa. Se você cometeu um pecado, se eu cometi um pecado, é passado. Não existe mais. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não tem como. Quem está em Cristo, nova criatura, é ou vive em novidade de vida. Por quê? Porque foi transformado por Deus através do sacrifício na cruz de Cristo. Cristo foi sacrificado para que nossa vida fosse mudada, para que nossa vida fosse transformada. E as pessoas ainda não entenderam. E ele diz assim, ó, completa o texto: isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado de esforço de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Ninguém pode. Porque não é pelo nosso esforço. Mas nós estamos no século 21, cheio de pessoas malucas, vivendo sacrifício, achando que a salvação é por meio de sacrifício. Não é, é por meio da fé. Por meio da fé. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Se você crer, você vai morar com Deus. Se você crer, você está salvo. Se você crer, você não tem pecados. Porque Deus riscou lá. Somos pecadores, mas sem pecados. Pecadores porque nascemos do pecado, mas não vivemos no pecado, porque Cristo já pagou a nossa dívida. Jesus disse para aquela mulher que foi apanhada em flagrante de adultério: